Ah, mas esse Chelsea não é o melhor que eu já vi. Esse Chelsea não tá jogando bem. Esse Chelsea é segunda prateleira da Europa. Esse Chelsea é um dos piores que eu já vi. Cara, eu ouvi muita gente falando isso depois que o Flamengo venceu o Chelsea por 3-1. E esse mesmo Chelsea ontem eliminou o Palmeiras por 2-1. E aí? O que você tem a me dizer sobre isso? Esse Chelsea é tão ruim assim? Que eliminou o Palmeiras? Pois é, separei aqui para vocês um vídeo bacana da ESPN Brasil e vocês podem rir, podem comentar aqui, fique à vontade, galera, porque vocês vão ver agora o que eles vão falar de Chelsea, Flamengo e Palmeiras, tá? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Ó, não é fake news, tá? Esse vídeo aqui é de antes do jogo de Palmeiras e Chelsea. Já estou avisando. É só uma recordação para vocês saberem o que eles falaram do jogo do Flamengo e Chelsea, só para vocês entenderem por que criticam tanto o Flamengo e protegem o Palmeiras, tá? Fechado? Então vamos lá para esse vídeo aqui. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Ó, o Zinho, eu sou um cara assim. O Zinho me convence, eu tô fechado com o Zinho. Só que daí empatou. Eu pus aqui em atendeu a expectativa, porque daí o Minerva, o voto de Minerva é Fabrício. Quer dizer, você fez 2 votos. Não, ele voltou atrás no voto dele. Desculpa. Agrediu o microfone. Atendeu a expectativa, vocês dois com decepcionou. Fabrício, atendeu a expectativa ou decepcionou? Atendeu a expectativa. Atendeu a expectativa, o Borussia Dortmund está... Gostei. Olha, Fabrício, você viu? Firme. Nunca vi um talkback tão presente. Uau! Vamos lá. Uau! O Voz da Consciência aqui, o Fabrício tá falando, nossa, que cara que você fez. Eu falei, você já viu ir contra o editor-chefe do programa? Jamais, sim. Entendeu? Jamais. Melhor não. Que isso? Você tá sempre certo, Fabrício. Fica tranquilo, você mora no meu coração. Turma, seguinte, Chelsea. Rapaz. Olha, eu esperava um time inconstante, mas sei que é forte. Então, para mim, ele atende as expectativas. Também. Da linha do raciocínio, se chegou do jeito que chegou. É isso aí, tô com o B, né? A mesma análise que eu faço do Dortmund, eu posso fazer do Chelsea também. Não é uma decepção. Ele tá classificado. Tomou de 3-1 do Flamengo. Chocolate, hein? Né? Mas foi num dia que o Flamengo também jogou o seu... Sim, o fino. E a gente estava até na expectativa de o Flamengo repetir isso e poder surpreender o Bayern de Munique. Enfim, eu tô com o Biner nessa. Não, pra mim, cara, eu vou ser muito, contraditório em função da minha mudança do Borussia. Eu não acho esse time do Chelsea grandes coisas e tudo mais, mas tá você mudando. esperava mais dele na competição? Por 2 motivos. Pelo chocolate que ele leva do... Não. Eu esperava que ele chegasse onde está. Ele está como... Por isso que eu tô falando de contraditório. Do ponto de vista de missão, ele está onde está o Borussia. O Chelsea, né? O Chelsea. Não, ele está onde está o Borussia, só para emparelhar no debate anterior. Okay. Que é onde eu imaginei que ele ia chegar. Eu imaginava que pelo menos ele chegaria nas quartas. Beleza. Ele pode passar o Palmeiras e se a gente olhar a chave, o Chelsea pode fazer a final do Mundial. Sim. E aí eu vou falar, surpreendeu. Mas, cara, a derrota pro Flamengo e o próprio jogo com o Benfica, nossa, no tempo normal, que horror. Achei, tudo bem, depois lá na prorrogação faz 4-1. Eu vou, para não ser contraditório, eu vou votar em atender a expectativa, mas só queria verbalizar que é um futebol muito decepcionante, Zé. Pra mim. Você vai atender a expectativa? Não sei, você tá, né? Na verdade, rolando lento. Não, mas eu vontei. Ih, meus amigos, isso é só o começo. Vai virar um quebra-pau isso aqui que vocês não têm ideia. Fica aí. Rodando aí. Daqui a pouco você vai pegar o lencinho. Se não sei, diga que não sei. Pronto. Daqui a pouco você pega o lencinho, captei a vossa mensagem. Não, peraí, que esse é outro personagem. Meu Deus do céu. Não, eu acho que tá dentro das expectativas. Nós colocamos o Chelsea logo no começo do campeonato como segunda prateleira, terceira prateleira. Tá dentro daquilo que se esperava dele. Agora chega, tá começando a esquentar. Esse aqui tava devagar. Tá. Imagina, então. Peraí. Vou chamar aqui esse professor Raimundo. José Elias, com o nome completo, Moedim? Júnior. Eu tinha medo, quando o nome completo, a chinela já vinha já. Júnior. Então assim, Júnior. Não. Flamengo. José? Minha casa é José Elias Moedim Júnior. Aí só via assim, ó. Aí na Havaiana, opa, bonito. Flamengo. Eu acho que atendeu às expectativas em relação à qualidade de jogo. Eu acho que eu gostei do Flamengo. Pegou um Bayern que... Nós estamos falando aqui da possibilidade do Bayern jogar a final do campeonato. Então a sua expectativa era o incomparável chegar às oitavas? Tudo bem que o Pascoal... Olha lá, o Pascoal. Incomparável chegar às oitavas?
Pelo cruzamento da chave. O Flamengo termina em primeiro do seu grupo. Surpreendeu? Não. Não foi uma coisa... Porque o que a gente falou, o Chelsea está naquilo que a gente esperava dele, a expectativa que a gente tinha do Chelsea. Eu não boto o Chelsea na primeira prateleira do futebol europeu. Então, assim, o Flamengo termina em primeiro, mas eu acreditava na classificação. Dizer que no início eu já falava que seria o primeiro do grupo? Sim. Não, mas classificou bem e no chaveamento o Bayern foi perder lá pro Benfica, ficou em segundo, cruzou. Se o Flamengo cai para o Benfica, eu ia falar que me decepcionou. Decepção. Pelo futebol que ele fez contra o Chelsea, perder para o Benfica, decepção. Mas eu não gostei do que o Flamengo fez, como ele perdeu para o Bayern. É uma outra história, a gente pode conversar em outro programa. Não é o assunto Flamengo. O assunto é o Flamengo. Se foi decepção, então eu fico não atendendo as expectativas porque ele enfrentou o Bayern. Mesmo Você não gostando. o Bayern sendo superior, o Flamengo perde muito pelos erros individuais dele. Sim. Então, peraí, atendeu a expectativa Flamengo, atendeu a expectativa Flamengo. Foi isso, José Elias Moedim Júnior? Sim, Raimundo Donato. Não era o Ronaldo Lero? Vitor Birner! Eu achei que o Flamengo fez uma baita primeira fase. Jogou no nível bem alto, com bastante segurança na estreia. O jogo contra o Chelsea é um jogo muito forte. O jogo contra o Los Angeles, muito mais consequência do que aconteceu antes. E não deu também por azar nas finalizações. O time um pouco desmobilizado e mesmo assim foi bem melhor. E aí era praticamente uma obrigação. E eu acho que contra o Bayern o jogo foi normal, diante das escolhas do técnico, da escalação e do que os times são capazes de produzir regularmente. Você acha que diante disso tudo, devo dizer que ele atendeu as expectativas ou a primeira colocação, a virada contra o Chelsea, deve colocá-lo como surpreendeu? Mas a pergunta ele fez pra você, né? Eu tenho dúvidas. Por isso que eu tô falando. Posso assumir? Pode assumir. Posso no estilo Rolando Vai lá, Lero? vai lá, vai lá. Pode? Sim. Estilo Rolando Lero. Vai. É que eu me arrependo agora de ter voltado atrás do Borussia, porque isso me fez definir uma régua minha de avaliação que me fez o Chelsea, que eu colocaria em decepcionou pro meio, e vou ter que puxar o Flamengo pro atender a expectativa, sabe? Por essa questão da missão. Chegou onde eu achei que Mas chegaria. em primeiro lugar não era uma missão. Você tá entendendo tudo, né, Zinho? Mas, Tá calma entendendo aí. tudo. Mas eu vou com surpreendeu. Por alguns argumentos. E positivos, hein? O Rubro Negro fala, surpreendeu porque você achou que ia cair? Não. Eu achei que o Flamengo passaria, tinha quase certeza, convicção que o Flamengo passaria. O Flamengo com o adversário fraco, vamos lembrar, ele estreia com o Esperance. Sim. Aí ele pega o Chelsea, o Chelsea é o segundo jogo, né? E aí o terceiro é o... Los Angeles. O Los Angeles. Aí é um jogo já também com o time meio, né, meio mexido e tal, mas Que não não foi vai, o super né? jogo e tudo Bota a bola mais. atrás. Exato. Vamos lá. Ele não se complicou com o Esperance, nem deveria, mas não se complicou. A gente viu o time, inclusive brasileiro, que foi melhor com os europeus do que com um time mais fraco, não conseguia se impor. O Flamengo conseguiu. Quer que eu complique você? O Flamengo- Posso te complicar? Posso te complicar? Não, já tô muito complicado. Não, pode complicar. Mas- Eu vou te complicar. Olhando o nível das atuações do Flamengo, qual time brasileiro jogou melhor que o Flamengo no Mundial até agora pra você? O Fluminense. Qualidade de jogo. Eu Fluminense. acho que era mais pelo que tem ali o O Fluminense. Fluminense contra 2 europeus, ele foi melhor. E pimba, né? Ele foi melhor. Contra o Borussia, foi melhor contra o Inter de Milão, que é o vice-campeão. Sim. Eu também vou com o Fluminense. Eu mas... acho que o Flamengo pegou um grupo que o único time forte era o Chelsea. Não, também acho. Não, também Os acho. outros dois, baba. Não, baba. Não, também Bateu acho. bem no Chelsea. Mas vamos lá. Mas aí ele bateu foi bem. muito Não. bem contra o Chelsea, Não. que não é a potência pra mim do futebol europeu. Não. Ouviu, né? Não é a potência do futebol europeu. Só quero ver o que vão falar no programa de segunda-feira. Não, nem eu, mas Não bateu é. bem, vai. A gente bateu bem, o Zinho. Sim. Então, assim, isso me surpreendeu. O Flamengo bater bem no É isso, vai Flamengo, ganhar. no Chelsea. Não é ganhar. Como ganhou? É você falar assim, Sim, ó. não, é sério que tá acontecendo isso? Só dá uma Eu... olhadinha pra ver o que tinha nessa água. Não, aí, porque eu tô sentindo não, que tá não. meio- Bateu bem. E eu tenho certeza, tava aí com o pessoal da bem, redação. surpreendeu pra o pessoal você. da redação aí, calma, Você- Zinho, o se eu Fluminense? tô enrolando é porque eu preciso... Tá rodando. Preciso, o Fabrício mandou um recado aqui. não, Respeita a orientação, Não, a gente esse aprende. é- Surpreendeu. Não vou te convencer. Surpreendeu. É o que eu tava querendo te Convencer a te atender a convencer. expectativa? É. Não, surpreendeu. Bateu no Chelsea como eu não imaginei. Eu não vou ver. Ficou em primeiro no grupo, Porque que bateu eu o também Chelsea. achei que não iria. Isso. E, cara, eu entendo os erros individuais, mas eu gostei do Flamengo contra o Bayern. E... Eu não. Eu não. Eu gostei. E aí, me surpreendeu. Você não votou até Eu não agora, né? entendi nada. Surpreendeu, pô. Sério. Vou falar Não assim. entendi nada. Assim, como eu me Pra esperava. ele esperava, surpreendeu, não pra mim esperava, atendeu a expectativa. Como a minha expectativa do Eu Flamengo esperava era- menos do Flamengo. Mas eu não entendi. Mas eu esperava chegar nas oitavas. complexo ali o negócio. Como a aí. expectativa do Flamengo era muito alta, eu acho que ele atendeu as minhas expectativas. Então, Vou surpreender ele maravilha. mais adiante. Beleza. Preciso perguntar uma coisa pro Birner ou Não, Fabrício? e o Zé, falou o quê? Falou que atendeu. Entendeu? Falou? Pode ir? Obrigado, Você obrigado. ficou sozinho. Depois Monterrey atendeu. É. Palmeiras, agora temos. Eu acelerei para chegarmos no Palmeiras e dos eliminados da fase de grupos também acho que tem alguns que a gente vai brincar aqui. Palmeiras. Não, o Palmeiras não me surpreendeu, não. Onde ele tá, ele chegou pra isso. E o grupo dele não era o mais forte na fase de grupo, ele tinha que classificar mesmo, nesse grupo.
Aí ele pega o confronto brasileiro. Então, que eu acho que isso muda, né? não me surpreendeu ele ganhar do Botafogo. Não, eu também não. Não muda nada? Não, pra mim mudou, sabe por quê? Porque antes, como eu disse que o Botafogo me surpreendeu, eu achei que passaria PSG e Atlético de Madrid. Sim. E aí eu imaginava que o Palmeiras pegando o Atlético de Madrid, e já muda, porque esse Atlético de Madrid que a gente viu, o Palmeiras podia ter se classificado também. Mas eu achei que o Palmeiras ia até as oitavas. Então ele nas quartas, Quase podendo pega, quase pega o Paris Saint-Germain. Sim. Mas ele me surpreendeu. Tinha gente aqui que ficou ele passou nervoso. da outra. Não, eu achei que ele parava nas Mas oitavas. o Palmeiras, pra mim, foi a atuação contra o Inter Miami. Teve gente que ficou nervoso aqui, Brasil. Torcendo pro Paris Saint-Germain. Você acha que o Palmeiras vencer do Botafogo? Nossa, Não. eu Eu acho que a minha. Não. Ele venceu o Botafogo, não. Eu não achei que o Botafogo passaria. Eu achei que passaria PSG. Sim, Eu tô falando da minha avaliação pré-mundial. Na minha avaliação pré-mundial, pra mim, ele pegaria um dos europeus, PSG ou Atlético, e cairia. Quem? O Palmeiras? O Palmeiras. Hoje, mesmo que passasse o Atlético, eu acho que o Palmeiras poderia ganhar. Eu tô falando da minha avaliação prévia. Então, o Palmeiras nas quartas me Pra surpreendeu. mim, o Palmeiras fez um jogo Contra o médio Botafogo? contra o Ar. Você não tá me convencendo. Caramba, Fez um jogo médio Eu contra o não, Ar. peraí, vocês estão enrolando o Lero. Agora vocês não estão. Eu achei. Não. Vou falar bem devagar, tipo a Dory no Procurando Nemo com as baleias. Vai lá. Vou ver que ninguém Eu achei que o Palmeiras ficaria em segundo. E no Atrás de grupo quem? do Botafogo. Jornalista imitando, né? Nemo. Não, mesmo que passasse em primeiro, não importa. Não importa. Não importa. Ele tá Eu achei que ele pensando- pegaria o PSG ou o Atlético de Madrid. pegou. Esquece o Botafogo. Ué, Mas mas o Botafogo é o meu voto. O Botafogo tirou esse time da cabeça do Palmeiras. Você tá falando que ele surpreendeu. Porque eu achei. É o meu surpresa. Pode ser a minha surpresa. Se eu estou Mas falando tem que eu essa achei surpresa. que ele pegaria um europeu O negócio tá e perderia, ele está nas quartas e eu achei que ele cairia nas oitavas. Isso posto, ele me surpreendeu. Botafogo? Puta merda. Não, calma aí. Saiu da linha. O Felipe saiu da linha. Vai. E o salário? nervoso aí. Quem tirou? Não interessa o meu voto mais. Não, interessa, eu Não. quero saber agora. Atendeu a Porque até expectativa? agora... Pelo que ele enfrentou na competição, ele não jogou contra o Atlético e contra o PSG. Ele jogou contra o Botafogo que Porto, pediu que é uma isso. baba. Não. Perfeito. Então ele está perfeito. atendendo a minha expectativa, porque no grupo dele eu achava que ele ia classificar, e ele pega nas oitavas um time que ele briga igual. E aí faz um jogo forte Não como é o sei o que Palmeiras. me surpreendeu. O Tem nada Palmeiras, de o Palmeiras atirar. é um time que jogou, que é melhor do que o time que ele jogou. Não, mas isso. aí temos uns problemas. Aí temos problemas. Individualmente, Isso eu concordo. Por que ele surpreendeu? Você Ele vai ferrou ter com o trabalho tic-tac bom. deles. Olha pra mim, eu sou teu parceiro. Eu sou teu parceiro. Não. Eu tenho que avaliar a minha surpresa com a minha Traz uma expectativa. aguinha pra ele aí que o Entendeu? negócio tá feio Vai aqui. você. Não, assim... Atendeu a sua expectativa? Ele fez um jogo médio contra o Al-Ahly, um jogo ruim contra o Inter Miami, fez um jogo ok contra o Porto. Então te decepcionou. Peraí, até aqui tava me decepcionando. Aí foi contra o Botafogo e fez o jogo que eu espero do Palmeiras. Eu usei o seguinte termo de linha. O Palmeiras estreou no Mundial. Ótimo. Então ele atendeu minhas expectativas de passar no grupo em primeiro lugar, de vencer um time que é mais mal treinado que o Palmeiras e que tem um elenco similar, acho que o Palmeiras melhor do que o do Botafogo, mas um time titular que podia bater de frente e estar nas quartas de final. Quem tirou o Atlético de Madrid e o PSG do caminho do Palmeiras foi o Botafogo. Não foi o Palmeiras. Isso não é uma virtude. Não, mas peraí. Aí Isso é uma virtude da competição, agora tirou proveito, parabéns. Só ir contra vocês, na avaliação do Borussia, quando a gente avaliou o Borussia e Chelsea, a gente falava sobre a missão, não a performance ou falei outra sobre coisa. performance e missão. Sim. Isso, O Palmeiras, isso. E aí? o Palmeiras, quando eu falo que missão. surpreendeu, então, mas ele passou da missão que eu imaginava que ele teria. Eu achei que ele não ia chegar, você entendeu? Mas por quê? Sim, porque quando a gente avalia a surpresa... Por quê? Porque se eu for avaliar só o que realmente perder? aconteceu... Pra quem que você acha que o Botafogo tinha que eliminar. perder que te surpreendeu? Pera um pouquinho. Não, aí é um outro... Cada um tem um ponto de vista. É óbvio que tem um ponto de vista. O que eu tô falando é... Ô, Betinho, traz um amendoim A aí. pergunta tem uma palavra, que é surpreendeu. Sim, pra mim surpreendeu. Por quê? Porque quando eu imaginei o Mundial, sabe o Botafogo? Ele não teria. Porque senão, quando você vira e fala assim, te surpreendeu o Botafogo, se alguém tá falando, não, porque o Atlético jogou mal, o Atlético de Madrid, não, surpreendeu porque vocês acharam que não ia passar, certo? Sim. Ninguém tá falando que é porque o Atlético foi uma porcaria. Atlético de Madrid, no caso. Inclusive o Botafogo foi. perdeu pro Atlético de Madrid. Então aí vocês estão descalibrando o conceito de outras avaliações de vocês. Eu não. Eu achei que ele pegaria um europeu. Você acabou de falar, eu Mas voltei enfim, atrás, foi voltou atrás. Não. Palmeiras não. Palmeiras temos não. os Palmeiras não. nossos. Então os três atenderam. Você falou que ele decepcionou, mas Atendeu a agora expectativa. ele te decepcionou em 3 jogos, atendeu em uma e atendeu a expectativa? Sim. Beleza, e eu respeito. Eu posso falar, nossa, que viagem. Mas atendeu a expectativa. Beleza, atendeu a Foi uma expectativa. decepção. Foi ok, contra o Al-Ahly foi ok, contra o Miami foi uma grande decepção, contra o Botafogo estreou no Mundial, foi bem. Atendeu a respeito. Bom, maravilha. PSG,
Imagino que atendeu a expectativa, tipo o Bayern de Eu Munique. até Você acha que acabou? Não, não acabou não. Temos aqui agora o ranking dos 8 times que foram para as quartas de final e vocês vão ver agora o que eles vão falar de Palmeiras e Fluminense neste ranking, tá? Vamos lá, é outro programa aqui, é o F360, vamos lá. Que permanecem na luta pelo título do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, Copa do Mundo de Clubes. Você quer que eu comece com uma coisa polemiquinha? Acho que é polemiquinha. Até me preparar, deixa eu me ajeitar aqui, já vem ele, vai. Eu falei que o mais difícil é o 8, né? Então vai, qual que é o seu 8? Olha, pelo que não jogou até agora, pelo que está devendo até agora, e pela dureza do adversário que tem, Já sei. Só porque o Donk não tá aqui. É isso. As iniciais são B e T. e é E D. 09. B e D de dado. BVB, sabe o que é ser BVB? Não. B de Borussia, V de Westfália, Que é a Westfália? região lá da Alemanha, e o outro B é de um sinônimo de futebol em alemão, que não é o futebol, seria jogo de bola, que o meu filho Daniel, que está aprendendo alemão, me falou que esse que outro legal. B aí, eu não vou lembrar qual é a palavra. Mas legal. Né? Mas é Borussia, Westfália. Achei legal que ele tá aprendendo alemão. É tipo, os espanhóis chamam o futebol de ballon-pied. Seria o ballon-pied dos alemães. Cautio. Né? Ah, nossa pelada. Soccer. Isso posto, para mim, o Borussia é o... Número 8 do é o professor meu número Celso oito. Zelt, Borussia Dortmund. Eu também. Também? Vou dar muito crédito pros brasileiros. Aí, Então, Borussia. é que a gente não está falando de investimento. Só porque o time tem mais investimento, ele se torna a maior força. É um momento também, o que joga de futebol. E aí eu concordo com os amigos. O Borussia Dortmund está devendo. Então não é polemiquinho. Não. Pensei que ia ser polemiquinho. Você falou que ia ser polêmico, todo mundo votou igual? É, porque o Borussia é um daqueles, né, europeus que no começo a gente achava, não era de primeira prateleira. Inclusive, mas- vai muito melhor em competições europeias do que dentro da própria Alemanha ultimamente. Lembra o Liverpool de uns tempos atrás, né? O Liverpool se dava bem fora. Não, fez uma ótima campanha de recuperação na Bundesliga, mas... Mas precisou dessa recuperação, né? Precisou da última rodada, né? Já que estamos falando de um torneio internacional, mundial de clubes, vamos para o number 7. Número 7, aqui. Vou tentar lembrar em árabe. Wahed Itnein Talata Arba Hamsa Seta. Tamanha? Não lembro. O homem que calculava, Mal Batarran. Número 7. Quem seria o número 7, Breile Pires? Aqui. Olha, embora eu veja que o Fluminense tenha jogado até dentro das suas possibilidades mais bola do que o Chelsea, por exemplo, eu coloco o Fluminense por uma coisa que o Renato fala e ele tem razão. É um investimento. O elenco que o Fluminense tem não se compara aos outros e, de fato, o Fluminense faz muito com pouco, entre aspas. Fica imaginando, né, o Breiler assistindo o jogo do Fluminense vencendo, né, cara, o Al Hilal, e ele falando, nossa, olha a merda que eu falei lá no programa. Nossa, né, o cara deve ficar com vergonha, não deve? Eu acho. Porque realmente eu não esperava o Fluminense nesse estágio da competição. E top 7 da Copa do Mundo de Clubes da FIFA é uma boa colocação também pro Flu. Eu também vou de Flu. Então, Arias tudo joga isso. vôlei. Joga Não, muito. não joga Fábio tá vôlei. jogando mal. Goleiraço. Fábio joga vôlei. Às vezes joga. Futevôlei, inclusive. Thiago Silva. Não, tem Monstro. tudo isso, sim, mas temos 7 grandes clubes. E quando eu falo grandes, não é nem só de nome e conquistas, porque o Al Hilal, além do investimento ali também, jogadores com muita experiência. Eu vou de Fluminense no 7º lugar. Professor Celso. Aí começa a entrar a folha de pagamento, né? A grana. Aí o Fluminense acaba atrás até do Al Hilal, Então, que Fluminense. é o adversário dele. Torcida do Flusão tá de olho. Tá. Acho que o Flu tem a vantagem de não ter precisado, apesar que A torcida uma do semaninha ali de Flusão não- descanso, Não sei se os torcedores do Fluminense vão acessar esse vídeo aqui, mas se acessarem, vão ficar bem putos, né? Fluminense tá na semifinal contra o Chelsea, cara. o Fluminense não passou por prorrogação, né? Não fiquem tão bravos assim. Até Na frente do PSG, do Bayern, do Real Madrid, Exatamente. do Palmeiras, não ia ficar mesmo. Então o 7º também não é tão chocante assim. Não. Mari Pereira. Vamos. Então, estamos afunilando, hein? Número 6. Quem seria pra você? Al Hilal, agora. Eu ainda acho que o Palmeiras, com o Abel, dá pra chegar um pouquinho mais pra frente. Pra cima, eu vou de Al Hilal em 6º colocado. Pode rir, tá liberado aí pra rir. É muita puxação de saco pra esse Palmeiras, né, cara? O time não jogou nada no Mundial, velho. Al Hilal. Lembrando que de Fluminense e Al Hilal, um vai passar. Mas a gente tá falando de ranking agora, de força. Todos eles. Não de quem vai mais longe, não é isso? O elenco do Palmeiras é mais equilibrado, né? Você olha para o banco, embora o Palmeiras esteja muito desfalcado também, e vê mais opções na comparação com o Al Hilal. Mas o
o volume de investimento do Al Hilal nos últimos anos, na montagem desse elenco, né, a capacidade de contratar jogadores como Milinkovic-Savic, Mitrovic, até mesmo técnicos, né, que chegam para ganhar fortunas, como Jorge Jesus, agora o Simone Inzaghi, para mim é algo incomparável para a realidade ainda do futebol brasileiro, por isso eu coloco o Palmeiras em sexto. Então temos um voto para o Palmeiras e um voto para o Al Hilal. Professor. O Palmeiras em sexto? Não, eu vou botar o Palmeiras lá em cima. Ei. Vou botar, o meu coração vai botar o Palmeiras lá em cima. Eu acho que é o Al Hilal. Coração? Meu coração verde. Surpresa. O Al Hilal em sexto é uma honrosíssima colocação atrás dos gigantes da Europa, do Chelsea, que é numa prateleira um pouco abaixo dos outros 3, e do próprio Palmeiras na América do Sul, está mais consolidado, né? Acho que o Al Hilal sexto do mundo leva para a Arábia uma colocação importante. Então, para você, Al Hilal. Al Hilal. Al Hilal, o Breler votou no... Palmeiras. Palmeiras e a Mari no Al Hilal. Isso. Muito bem. Então tá aqui. Temos Borussia Dortmund, Fluminense e Al Hilal. Restam 5 agora. Quem seria o quinto colocado, Breler? Palmeiras. No nosso ranking aqui. Mantenho o Palmeiras, meu voto. Vou de Palmeiras também. O Palmeiras, atrás dos europeus. E assim, a gente pode até falar, né, da temporada. Vocês não acreditam que o Palmeiras vai eliminar o Chelsea então, hoje? é isso. Eu acho que sim. Acho que tem essa possibilidade, acho que dá muito jogo. A temporada do Chelsea é melhor do que as anteriores, mas ainda assim uma temporada de um novo trabalho, novos jogadores, por incrível que pareça. Mas tem ali uma contratação que também pode ser chatinha para o Palmeiras, que é a chegada do João Pedro. Independentemente se ele estava de férias, não estava de férias, estava treinando, não estava treinando. É um jogador que dá uma dinâmica bem legal. Então eu vou botar o Palmeiras aí. O Chelsea tem novos jogadores e jogadores novos também, né? Novinhos. Só. Né? Só tem jogadores novos. Só jogadores Ninguém novos. acima de 30. E eu acho que essa é a diferença dele em relação aos de primeira prateleira da Europa. A gente está falando de primeira prateleira da Europa e do Chelsea. Então o Chelsea acho que é o quarto, né? Bom, os dois brasileiros já aparecem aqui, né? Borussia Dortmund em oitavo, Fluminense e Palmeiras sétimo e quinto e o Al Hilal em sexto. Isso antes da bola rolar, tá, gente? Isso não exclui o fato do Chelsea poder derrubar o Palmeiras derrubar o Chelsea, ou mesmo o Fluminense derrubar o Al Hilal. Ninguém tá falando isso. Não tenta Quer mudar só? Não tenta explicar que fica pior. Você quer mudar o seu voto? Muda. Não, vem não com quero nada. legal, Eu tô muito consciente disso. Como diz o meu filho, não vem com desculpinha, não. Não é desculpinha. Ai, meus amigos. Espero que vocês tenham dado risada aí, porque eu ri bastante aqui na hora que estava separando este conteúdo para gravar, tá bom? Bem, dito isso, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E assim que tiver mais conteúdos legais, eu trago aqui para vocês. Valeu? Saudações rubro-negras. Fui!